Uma redução na taxa Selic vai impactar as principais 4 classes de ativos que você investe, talvez, ou pode investir. Estou falando de ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimentos internacionais, dólar. Por mais que não seja uma coisa tão complicada de se entender, a maioria dos investidores erra ao decidir onde investir em meio aos ciclos econômicos, aos ciclos de mercado. Erra porque toma decisões com base em premissas erradas, erra porque às vezes é mal orientado por profissionais que não estão muito preocupados com a sua rentabilidade, estão mais preocupados com a comissão que eles vão receber do que com o seu retorno. Erra porque às vezes não sabe mesmo como é que os ciclos funcionam, falta de experiência, enfim. Talvez você já tenha cometido algum erro que ainda dá para arrumar, para consertar, ou pode ser que você esteja prestes a tomar uma decisão errada agora e eu não quero que você erre, por isso estou aqui. Eu vou te falar o que eu estou fazendo com os meus investimentos, o meu dinheiro, como que eu estou orientando os meus clientes de consultoria e até mesmo meus familiares mais chegados ali nesse momento com relação aos investimentos. O que eu estou falando para eles fazerem. Então, nada mais justo do que você chegar fortalecendo, descendo o dedo no like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal e envie ele para mais pessoas, mostre para mais pessoas. E como você já deve saber, essa é mais uma redução da Selic, visto que no dia 2 de agosto, 45 dias atrás mais ou menos, o Copom decidiu por diminuir a taxa Selic em 50 pontos base, saiu de 13,75% para 13,25% ao ano, após um ciclo de alta que tinha sido iniciado em março de 2021, quando a Selic estava em 2%. Então, na reunião de hoje, o Copom decidiu manter meio que a mesma receita de agosto, fez uma nova redução na taxa Selic de mais 50 pontos base e agora a taxa sai dos 13,25% para 12,75% ao ano, um patamar que, apesar de ainda ser extremamente alto, não é visto desde junho do ano passado. Logo, é alto, mas também não faz tanto tempo assim que estava nesse patamar. A Selic vinha subindo, agora está caindo, muda tudo, né? Ou seja, por mais que o Banco Central esteja acelerando os cortes na Selic com 2 reduções seguidas e relativamente altas, a gente pode dizer, ainda existe muito espaço para novas quedas na taxa de juros. Ainda esse ano, provavelmente, a gente vai ter mais 2 reuniões do Copom, uma no dia 1º de novembro e outra em 13 de dezembro, onde o esperado são mais 2 reduções na taxa Selic. E é até bom a gente tocar no tema expectativa, porque muitas pessoas estavam esperando que a Bolsa iria decolar desde aquela primeira queda na taxa Selic no dia 2 de agosto, mas a realidade é que não foi isso que aconteceu. O Ibovespa está com uma pequena desvalorização desde então. Está subindo hoje, mas na hora que eu olhei a última vez, caindo 2,5% desde a última queda da Selic. Isso acontece porque uma mudança na taxa de juros, como a gente está vendo agora, ela costuma ter impactos em tempos diferentes, quando a gente está falando de mercado financeiro e em relação ao mercado de ações e à economia em geral. A Bolsa ela começou a se recuperar em março desse ano, quando as expectativas de uma redução da taxa Selic e de uma política fiscal menos incerta começaram a ser precificadas pelo mercado. Mas esse início de queda da Selic que o mercado esperava, ele só veio acontecer em agosto. Então, de agosto para cá, a Bolsa não subiu, mas já tinha subido por conta dessa queda que estava precificada, a queda da Selic. E hoje, no dia 20 de setembro, o Copom reduziu a taxa Selic e a Bolsa está subindo, tá? A gente teve também o Banco Central americano mantendo a taxa de juros, não subiu como era esperado, então não acho que a Bolsa vai disparar por causa disso. Só que se a gente muda o foco da análise e olha para o acumulado do Ibovespa no ano e não só nesses 2 meses, a gente vai ver que desde janeiro a Bolsa já sobe quase 11%, o IFIX está subindo também e tem espaço para subir mais. Então tem um ditado que diz que a Bolsa sobe de escada, desce de elevador, sobe no boato, cai no fato, enfim, o que não falta é ditado nesse mundo do mercado financeiro. A gente já está nessa de descer de elevador, com várias quedas consecutivas, a bolsa de lado, já faz muito tempo, né? E de vez em quando a bolsa tende a subir também e até de forma mais prolongada. É o que a gente espera que aconteça. Se eu não esperasse, não era isso que eu estava fazendo, não estava investindo nisso. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que pode ficar tranquilo que cedo ou tarde a bolsa de valores vai subir com o passar do tempo, à medida que essas incertezas elas forem diminuindo, a economia
se recupere também, a bolsa tende a subir tanto aqui quanto lá fora nos Estados Unidos. Só que isso leva um tempo que você não sabe antecipadamente. Não dá para saber. E a maioria, muita gente perde logo a paciência. Se você montar uma carteira legal e tiver paciência, o seu apelido vai ser inimigo do prejuízo. Agora, a impaciência, ela também é inimiga do lucro, papai. Não tem como fugir. Então, em relação à economia real, a situação ela é diferente. Se no mercado a notícia de uma queda na Selic ela já é antecipada no preço das ações, na economia, esse novo corte de juros, ele começa a ter impactos reais depois de alguns meses. Lembra que a alta da Selic também foi para conter a inflação? Pois é, só que a inflação ela ficou alta durante um tempo mesmo com a Selic subindo. Nada da inflação começar a ceder, porque leva um tempo. Não é um interruptor de uma lâmpada que você aperta, aí já está claro, você aperta de novo, está escuro, você aperta, acende de novo, rapidão na mesma hora. Tá mais para aquele sistema de ar-condicionado antigo mesmo, sabe? É aquele calor desgraçado, você vai, liga, não vai ficar frio na mesma hora, ele demora até conseguir esfriar o ambiente. E quando tá muito frio também, você desliga, ele não esquenta de uma hora para outra, demora um tempinho também até que ele conseguir esquentar, voltar para a temperatura ambiente. A primeira redução de agosto e essa de agora de setembro, elas só vão ter impactos reais e visíveis na economia, talvez, no começo do próximo ano, provavelmente. Mas mesmo com esse descasamento, a gente precisa entender, você precisa decidir o que fazer com os seus investimentos nesse cenário de queda da taxa Selic, nesse ciclo de queda da taxa Selic, e é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Mesmo que seja descasado, você precisa saber o que fazer. E eu quero que agora você pense numa temporada de promoções num shopping, em lojas de roupas, acessórios, sapatos, enfim, uma temporada de promoções. Imagine que o shopping ele é o mercado de ações e os produtos que você pode comprar são as diferentes empresas nas quais você pode investir na Bolsa de Valores e até mesmo os diferentes fundos imobiliários. A Selic subindo para chegar no fim do ciclo de alta, como foi no ano passado, não sei se você lembra, então a Selic alta perto da máxima, ali já chegando na máxima, é como se fosse um anúncio de que, olha, tá rolando a temporada de promoções aqui. Quando as promoções elas começam nas lojas ou nos shoppings de verdade, o que o povo faz? A galera costuma correr para as lojas para pegar as promoções, para pegar as peças enquanto ainda dá tempo. Mas quando a promoção é no shopping chamado Bolsa de Valores, as pessoas elas ficam meio hesitantes ali. Né? Será que está em promoção às vezes é porque ninguém quer ou será que é bom mesmo? Será que isso aí não vai sair de moda? Será que não é melhor comprar aquelas peças que está todo mundo usando agora, né? A tal da renda fixa? É isso que as pessoas pensam. Os investidores olham para a Bolsa de Valores em queda, a Bolsa barata, e pensam, e se eu perder dinheiro? E se eu colocar mais dinheiro, a bolsa continuar caindo? E se eu perder mais dinheiro ainda comprando mais? Mas o que muitos não percebem é que as promoções são uma oportunidade para você comprar roupas, ou melhor, ativos de alta qualidade por um preço muito mais baixo do que o normal, muito mais baixo do que você irá conseguir comprar quando a promoção acabar. E provavelmente você vai querer comprar. Então, quando a Selic está em queda, e a renda fixa ela passa a oferecer cada vez menos, um retorno cada vez menor, é como se o cartaz do shopping da Bolsa de Valores mudasse. Lembra quando a Selic está subindo ali quase na máxima e o cartaz está escrito, né, tá rolando promoção, a aberta temporada de promoções? Pois é, quando a Selic ela vai caindo, esse cartaz ele vai mudando para promoção por tempo limitado, promoção enquanto durarem os estoques, é isso que vai acontecendo, o negócio vai ficando cada vez mais escasso. É uma oportunidade para você ainda comprar empresas sólidas com desconto, mas muita gente ainda não quer, prefere esperar para ver o que vai acontecer. E aí, à medida que a Selic vai caindo, essa placa ela vai mudando, né, para promoção, como eu falei, enquanto durarem os estoques, últimas peças, etc, até que acabou a promoção acaba, mas só que diferente de um estoque de roupas, em queima de estoque ali, em uma loja que as peças acabam, no mercado de ações, as ações elas não acabam. Depois que a promoção acaba, você consegue comprar as mesmas ações mais caras se você quiser. E o mais impressionante é que muita gente prefere comprar mais caro. É o que a maioria das pessoas fazem, é contraintuitivo. Então não seja esse tipo de investidor. Compre sempre, faça aportes regulares, mas não seja daquele tipo que só corre para a bolsa depois que subiu. Você só vai se lascar.
Agora a gente está num bom momento ainda para acumular ativos de renda variável, na minha opinião, ações, fundos imobiliários e até mesmo investimentos na Bolsa de Valores americana. Você pode até investir através de ETFs por aqui mesmo. Tá? E eu tenho focado os aportes justamente nisso, né? Meus clientes, como eu falei, os familiares mais chegados, eu estou falando para a galera, ó, se você tem tempo, investe nisso aqui. Eu estou ajudando a escolher os melhores ativos de acordo com o perfil de risco de cada um, porque realmente, para mim, se pode esperar, é o melhor a se fazer, as ações, os fundos imobiliários nesse momento. E por que precisa de perfil e tempo, né? Tem que ser no longo prazo. Por que não pode, eu vou comprar agora para o ano que vem? Porque no mundo dos investimentos, o mercado ele pode não reagir imediatamente da maneira que a gente espera. Aliás, é isso que ele costuma fazer, é agir de forma diferente no curto prazo. Então, paciência e visão de longo prazo são fundamentais se você quer investir em renda variável. Então, conforme o tempo passa, você percebe quando você fez um bom negócio, sabe? Aquelas roupas que você compra na promoção, que são de qualidade, duram muito, você pagou mais barato. Então, fica fácil você perceber que você fez uma boa escolha logo quando você começa a usar. Você saiu da loja, começou a usar, você já sabe que você fez uma boa escolha. Mas as ações compradas em promoção, provavelmente, elas terão um melhor retorno ao longo do tempo se você escolher com base em bons fundamentos, mas você vai precisar esperar. O retorno ele não é imediato. E aí, como a nossa mente ela está muito mais treinada para o consumo do que para os investimentos, a nossa mente está acostumada muito mais a consumir e gastar do que a investir, o que acontece é que você compra algo de olho na recompensa imediata. É o sapato, é o iPhone, é o carro que você troca, tudo isso te dá prazer e recompensa imediata. Não dá para você comprar uma ação do Bradesco, do Itaú, da Vale, da Klabin, de qualquer empresa que seja e querer prazer imediato na valorização. Pode acontecer de subir logo depois que você comprar, mas na maioria das vezes você vai ter que esperar mesmo, não tem jeito, é assim que funciona, papai. Então o prazer ele vai demorar. Então se a gente reparar bem, nas ações de varejo, por exemplo, como Magazine Luiza, Renner, outras empresas que desabaram também, entre outros motivos, é por consequência desse ciclo de alta na Selic que a gente teve até agosto. As empresas sofrendo muito. A gente viu até alguns vídeos que ficaram famosos, viraram memes da Luiza Trajano lá, do Magalu, implorando aos clientes para voltarem a comprar no carnezinho gostoso e tal e coisa. Teve vídeo também dela falando para o presidente do Banco Central abaixar a Selic de qualquer jeito, a Selic desumana. Eu fico imaginando o que eles respondem se você deixa de pagar o juro absurdo do carnezinho Paz e Amor. Se você pedir para baixar o juro do carnê porque você não está dando conta de pagar, o seu nome vai para o SPC, não tem nem conversa. Agora, o juro o Banco Central tem que baixar. Enfim, né, de certa forma, ela até tinha motivo para pedir a queda dos juros, se a gente olhar do ponto de vista dela, né, em que uma Selic de 13,75% é horrível para o varejo, né, como um todo, não só para o Magazine Luiza. Então, o que nós podemos esperar é que uma melhora nos resultados das empresas deve acontecer. As empresas de varejo, provavelmente não no terceiro trimestre desse ano, talvez no quarto tri, no começo do ano que vem, a gente vai ver uma melhora nos resultados dessas empresas. Tem Casas Bahia sofrendo pra caramba também. E até mesmo em outras empresas que não as de varejo. Porque geralmente quando a Selic ela vai caindo, o consumo aumenta, o que ajuda as empresas a venderem mais receita e as despesas financeiras diminuem, porque o juro caiu. Então é como se as duas turbinas do avião ali melhorassem ao mesmo tempo e anda mais rápido mesmo, e voa mais rápido. Então, em relação às empresas de commodities, como a Vale, Petrobras, por exemplo, a coisa é um pouco diferente, porque o grande impacto nessas empresas sempre tem mais relação com o dólar, já que a gente está falando de exportação, e também com o preço da própria commodity. Isso é o que influencia e muito o resultado dessas empresas. Então a situação é positiva para essas empresas num possível cenário de dólar mais alto. E é por isso que eu gosto de ter esse tipo de empresa na carteira. Estou falando de commodity. Além de ativos internacionais, você tem ativos que se beneficiam de um dólar mais alto. É claro que você não vai investir todo o seu dinheiro em empresas de commodities, que aí você fica muito concentrado. Agora, se a gente for falar aqui de fundos imobiliários, a situação ela é animadora para os fundos imobiliários, na minha opinião, tirando a HCTR11 ali e companhia, o IFIX ele está indo bem esse ano, muito bem, com muitos investidores
que estão começando ali a colocar a cabeça para fora da renda fixa, de novo, e voltando a olhar um pouquinho para a renda variável. Então é bem possível que os fundos imobiliários subam e o motivo ele tem tudo a ver com a Selic também. Tá? Imagine que você está numa concessionária para comprar um carro e você tem duas opções. Na opção A, você recebe combustível grátis por 2 anos, mas depois você vai ter que pagar o preço de mercado, né, que você sabe que provavelmente vai subir, vai ser bem mais alto no futuro do que o que é hoje. No plano B, você não vai receber 2 anos de combustível grátis, você não vai receber nada grátis, mas você recebe a chance de comprar combustível mais barato por toda a vida desse carro. Não apenas por 2 anos, por toda a vida do carro. Então, se você planeja manter o carro por muitos e muitos anos, o plano B faz mais sentido, mesmo que não te ofereça combustível grátis no início. Afinal, o plano A tem uma data de vencimento, enquanto o plano B é por toda a vida do carro. Prestou atenção? Se ligou no termo data de vencimento? Se você sabe que o preço do combustível provavelmente vai aumentar no futuro, vai ficar mais caro e você vai seguir precisando dele, faz sentido aproveitar um plano que te garante um preço mais baixo por um longo período de tempo. Esse retorno se paga ao longo do tempo. A mesma coisa vale para os ativos. Se o seu plano é longo, é aposentadoria, é renda passiva, etc., faz sentido você seguir o plano das ações e dos fundos imobiliários agora e abrir mão dessa falsa atratividade da renda fixa, desses 2 anos de lucro grátis, né? Porque se um fundo de tijolo vai te pagar 9, 10% ao ano hoje, talvez realmente seu dinheiro ele vai render mais na renda fixa mesmo, esse ano, no ano que vem. Mas e depois que a Selic cair e cair muito mais? Você não consegue travar o seu retorno na renda fixa no patamar atual da Selic para sempre. Os ativos irão vencer, a Selic vai cair. Só que as suas cotas dos fundos imobiliários e as suas ações não vão vencer. E não adianta também você pensar que vai dar para comprar depois que a Selic cair, você vai lá e compra ações. Não é assim que funciona. Quem tentar fazer isso vai comprar ações e cotas de fundos imobiliários pagando bem mais caro. O IFIX já subiu quase 13% esse ano, né, e o ponteiro da Selic ele mal se mexeu. Do ponto de vista operacional também, os principais fundos imobiliários que vão ter um impacto maior, mais positivo nos próximos meses, são aqueles ligados ao consumo mesmo, renda urbana, shoppings. Os fundos imobiliários estão sofrendo muito, você tem os fundos mais alavancados também que tendem a se beneficiar da queda da Selic, isso sem contar que o mercado ele fica mais propenso a novas emissões, tanto que vários fundos grandes já fizeram emissões, já estão fazendo emissões agora, nesses últimos meses. Por quê? Porque os investidores estão mais interessados, o interesse por parte dos investidores em fundos imobiliários está aumentando. Já para a renda fixa, como eu disse, é aquela coisa, com a Selic começando a cair, esses títulos indexados ao CDI, eles vão começar a oferecer uma rentabilidade menor cada vez mais. Então o esperado é para que a Selic termine o ano de 2023 em 12%, o que continua sendo um retorno que não dá para a gente chamar de ruim, continua sendo um bom retorno, mas como eu disse, esse retorno provavelmente ele tem um prazo de validade, né? E se o seu objetivo é de longo prazo, não faz tanto sentido. Quanto mais você demorar para entender isso, para investir em ações com foco no longo prazo, mais caro você vai pagar em ações e fundos imobiliários se você resolver começar a comprar somente no futuro, sempre amanhã, ano que vem, depois, daqui a pouco eu começo. Então, momentos como esses são ótimos para quem tem uma estratégia de investimentos bem definida, porque na dúvida você não acaba ficando paralisado ou você não faz, às vezes, justamente o oposto do que seria a melhor decisão, porque você tem uma estratégia, você tem uma alocação a seguir ali. Mas se fosse para deixar um comentário para quem decidiu ou está pensando ali em focar mais na renda variável agora, que é o que eu estou fazendo, para mim é o correto mesmo. Comece o quanto antes, mas não tenha tanta pressa. Na Bolsa de Valores é sempre bom você não fazer movimentos bruscos demais, sair, tirar tudo da renda fixa e colocar em renda variável. Não acho legal. Agora, se o seu objetivo é de curto prazo, anota aí. Não importa o patamar da Selic. Se o seu objetivo é de curto prazo, sempre escolha a renda fixa. Quem gostou do vídeo, deixa o like, fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto, valeu!